Um bom dia, amados! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o missionário Juliano e hoje, 8 de janeiro de 2025. E aqui estamos nós com mais um Devocionais Rumo à Salvação. Devocional dedicado, direcionado à edificação, exortação e crescimento da nossa fé. E vamos lá para a palavra que se encontra no livro de Marcos, capítulo 10 e versículo 51. Onde diz a palavra do Senhor Jesus. E Jesus falando disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Aleluia! Glória a Deus! Palavra maravilhosa aos nossos corações neste dia de hoje, através deste devocional. Amados, aqui em Marcos capítulo 10 e versículos 46 ao 52, relata a história do cego de Jericó. Ou seja, um homem chamado Bartimeu, Bar, que quer dizer filho de alguém, e Timeu, que é o seu pai, por isso, então, Bartimeu, filho de Timeu. Bartimeu era cego, mas a Bíblia não nos dá relatos de que ele era cego de nascença ou não, mas era cego. E Bartimeu vivia à beira do caminho, na cidade de Jericó. Ele vivia à beira do caminho, mendigando. Então, ele se assentava à beira dos caminhos, onde o povo passava, para mendigar. E aqui, quando ele ouviu falar que Jesus ia passar por aquele lugar, por aquele local, então Bartimeu toma a melhor decisão da sua vida. Bartimeu manifesta a melhor escolha da sua vida. Amados, Bartimeu era desde então prisioneiro de uma capa que o escravizava. E essa capa, amados irmãos, impedia Bartimeu de enxergar as suas possibilidades, as suas próprias possibilidades de um futuro, de uma vida melhor. Esta capa, ela era usada por pessoas, inclusive cegos, que davam a elas o direito de mendigar. Então, esta capa que o cego Bartimeu usava, quando as pessoas viam esta capa sobre uma determinada pessoa, as pessoas então logo já percebiam, logo já sabiam que aquela pessoa ela era um mendigo, um miserável. Então, aquela capa mostrava para as pessoas que ela era nada mais, nada menos um miserável social que precisava de ajuda, um necessitado. Mas, amados, o cego usa uma capa que todos veem, todos enxergam que ele é um miserável. No entanto, ele próprio não é capaz de enxergar a sua capa, porque ele era cego. Veja que contraste essa palavra de hoje. Mas quando o cego Bartimeu ouve falar que Jesus se aproxima, então ele toma uma decisão. O cego Bartimeu agora toma uma decisão. E essa palavra está vindo para alguém nesta manhã, dizendo para você, amado irmão, amada irmã, jovens, dizendo para você a respeito de sua decisão nesse dia chamado hoje, nesta manhã. E aqui, amados, primeiro de tudo, Bartimeu decide clamar por misericórdia. Em meio à sua decisão, ele decide clamar por misericórdia. A primeira decisão de Bartimeu é clamar por misericórdia. Segundo,
ele se levanta. Então, em meio às suas decisões, ele decide também, além de clamar, se levantar. Porque quando Jesus chega, quando Jesus se aproxima, nós não podemos ficar parados, nós não podemos ficar estagnados, sem tomar uma atitude. Nós temos que ter a atitude de se levantar. Se Jesus está vindo, se Jesus está se aproximando, nós temos que ter a atitude, a decisão de se levantar e ir ao encontro de Jesus. Glória a Deus, aleluia! E a terceira atitude de Bartimeu, que eu acho que é uma atitude ousada, audaciosa, diante de um homem cego, ele tem uma atitude ousada. E é isso que Deus espera de nós, que nós sejamos ousados diante dele. Não sejamos tímidos. Então Bartimeu toma a atitude, a decisão ousada de abandonar a sua capa, ou seja, abandonar aquele estado de miséria. Quando Jesus se aproxima, Bartimeu decide abandonar, jogar para trás a sua capa, a capa que indica que ele é um miserável, que ele é um necessitado, que ele é uma escória da sociedade. Então Bartimeu decide abandonar aquela capa. Esta capa não me pertence mais, porque Jesus se aproxima. E eu creio, eu tenho fé que Ele vai me curar, que Ele vai me libertar desse estado de miséria, que Ele vai curar minha cegueira. Glória a Deus, aleluia. Então, quando ele abandona a capa, ele prova a Jesus a sua fé. Ele prova para Jesus que ele é um homem cego, sim, miserável, sim, mas rico, milionário. Glória a Deus, abundante é uma coisa que muitos, porventura, não são, inclusive nos dias de hoje. Ricos em fé, abundantes em fé, em perseverança diante de Deus. Então Bartimeu prova a sua fé, clamando, se levantando e abandonando a sua capa. E quando nós fazemos isso diante de Deus, provando a Jesus a nossa fé, abandonando a nossa capa da miséria, a nossa capa do pecado, a nossa capa da perdição, a nossa capa que mostra para o mundo espiritual que nós somos miseráveis, que nós somos fracassados, que nós somos perdedores, que nós somos criaturas necessitadas. Então, isso nos dá o poder. Isso nos dá o poder quando provamos a Jesus, com um ato de fé, abandonar o nosso estado de miséria, a nossa capa de miséria espiritual. Isso nos dá, então, nos atrai o poder de receber o nosso milagre. Quando decidimos clamar por misericórdia, se levantar, se posicionar diante de Deus, abandonar a nossa capa de miséria, a nossa capa de fracasso, a capa que mostra para o mundo espiritual que nós somos miseráveis, que nós somos perdedores, que nós somos mendigos espirituais. Então nós provamos a Jesus que nós queremos o milagre, que nós decidimos tomar posse, se apoderar do milagre. E essa é a palavra de Deus para mim e para a sua vida hoje. A decisão parte de você. O querer vem de você. Se permanece com a capa da miséria, a capa da cegueira, da escravidão, do diabo, ou se você abandona a capa. O milagre parte de Jesus. O poder está em Jesus. Mas a decisão
a escolha de permanecer cego ou não, de permanecer escravo do pecado, do diabo, miserável, fracassado, perdedor ou não, parte de você. Fique com essa palavra no seu coração. Um forte abraço do missionário Juliano e até o nosso próximo devocional. Tchau!